do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 17. Lucas 17. Versículo 11 até o 19. Lucas 17, versículo 11 até o 19. Diz assim a palavra de Deus: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo, eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém, amém. Oremos. Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado e engrandecido é o teu santo e bendito nome. Somos gratos por tua palavra que acabamos de ler. Ó Senhor, opera hoje aqui nesta igreja e toque em cada vida, em cada coração. Toca, Senhor. Através desta mensagem eu te peço, Aleluia, a direção do Espírito Santo para falar com o teu povo, Senhor. Os que me ouvem hoje aqui nesta hora, e aqueles que têm me acompanhado também pelas redes sociais, pelo YouTube. Meu Deus, opera na vida de cada um, porque o teu poder é grande. O Senhor tem feito milagres, fez no passado e continua fazendo hoje. Nós exaltamos o teu nome, Senhor, e por isso te agradecemos. Amém, amém. Podem sentar, meus amados irmãos. Por onde Jesus passava, ele levava soluções, cura, tirava o sofrimento das pessoas. Ainda hoje é assim. Onde Jesus entra, se você deixa Jesus entrar na sua casa, a sua casa não será mais a mesma, a sua vida não será mais a mesma. Certamente vai melhorar tudo na sua vida. Você deixa Jesus entrar quando você crê nele e em sua palavra, e diz para você mesmo: Senhor, eu convido o Senhor para entrar na minha casa, como está escrito lá no livro de Apocalipse. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e serei com ele. Jesus disse isso. Se você abre a porta do seu coração, da sua vida, para Jesus entrar e governar e conduzir a sua vida, te dar direção, certamente você será bem sucedido. É promessa de Deus. E por onde Jesus passava já naquele tempo, e as pessoas clamavam por Jesus, elas não ficavam sem resposta. Hoje, agora, se você clamar pelo nome de Jesus, ele vai operar na sua vida, vai te dar vitória. Eu não sei qual é a necessidade das pessoas, mas eu sei que Jesus pode dar solução. aleluia, Porque Jesus é Deus, e não há outro senão ele. Ele sim tem poder, e não uma parte do poder, ele tem todo o poder. Ele disse: todo o poder me foi dado, no céu e na terra. Não há lugar em que ele não possa atuar e exercer o seu poder. Jesus é Deus. A Bíblia começa contando o texto que eu acabei de ler, o seguinte: Jesus se dirigia para Jerusalém
passava por meio de Samaria, indo em direção a Jerusalém, ele passava pelo meio de Samaria. E numa aldeia, não dentro da cidade de Samaria, numa aldeia, 10 leprosos gritaram por Jesus. E o texto começa dizendo aqui que eles clamavam de longe, porque o leproso não podia naquele tempo aproximar de uma pessoa sã. Por isso eles ficavam em locais ermos, retirados da cidade. Havia uma discriminação social enorme contra a pessoa que já padecia dessa enfermidade. A lepra que a Bíblia relata tem uma diferença da lepra de hoje. Ela era mais perigosa. Os diagnósticos, o que apresentava era terrível. Não havia assim, vou tratar e você vai curar. Quando uma pessoa tinha lepra, além de ela ser discriminada socialmente, ela sabia que ia morrer. Ela não tinha esperança. Então se uniam em lugares, os leprosos, em lugares separados, porque os sintomas da lepra afastavam as pessoas, e os sintomas que apresentavam eram diferentes da lepra de hoje, pelo que a Bíblia diz. Lá em Levítico, livro de Levítico, capítulo 13, do versículo 1 até o 59, que é todo o capítulo 13 de Levítico, fala dessa lepra, os sintomas que ela apresentava. E as pessoas precisavam então ir até o sacerdote, para que o sacerdote avaliasse aquela situação e colocasse a pessoa separada em várias providências. Havia uma lei para isso. Por isso Jesus, quando atendeu o clamor deles, porque ele gritaram: Jesus, tem misericórdia de nós, ele disse assim: vai, ide e mostra-te aos sacerdotes. Por que Jesus fez isso? Quem curou foi Jesus. Ele tinha toda a autoridade. Ele falava que a enfermidade vai embora, a enfermidade ia embora. E hoje, em nome de Jesus, nós falamos assim para você: enfermidade, vai embora, em nome de Jesus, ela vai. No tempo de Jesus, ele não precisava dizer assim: meu irmão vai embora. Ele era Deus. Ele falava: vai embora, a enfermidade vai embora. Fala com o demônio: vai embora, o demônio tinha que ir embora. Jesus é Deus, mas ele fez questão de cumprir a lei, cumprir a palavra. Por isso ele disse assim: ide e mostrai-os aos sacerdotes, porque tinha uma lei de Moisés que deveria se apresentar ao sacerdote, e o sacerdote então mandava a pessoa se retirar, voltava, examinava de novo, tornava a examinar, e quando ele achava que a pessoa estava curada, então ela voltava à sociedade. Caso contrário, a pessoa era considerada imunda. A lepra tinha uma outra conotação. As pessoas acreditavam que o leproso era um grande pecador. Por isso, ele estava cometido daquela enfermidade terrível, porque ele era pecador. Olha só a situação. Significava dizer que ele já estava condenado à morte por falta de tratamento. A sociedade já o discriminava, e ele ainda pensava assim: eu vou para o inferno, porque todo mundo diz que eu vou, que eu sou pecador, que essa lepra me acometeu por meu pecado. Mas Jesus veio desmistificar tudo isso, porque a enfermidade, muitas vezes, ela comete o ser humano, não é por pecado, é porque nós estamos aqui expostos a esse tipo de coisa, e elas podem acontecer, pode alcançar a enfermidade de alguma pessoa, e às vezes ele é desenganado pela medicina. O médico faz tudo que pode, depois chega à conclusão de que não pode fazer mais nada. Mas Jesus pode fazer tudo. E estes leprosos naquele dia já sabiam que não podia contar com a medicina, já estavam separados numa aldeia distante, porque não poderiam chegar na cidade. Quando eles viram Jesus, aí nasceu a esperança, porque quando nós ouvimos falar no nome de Jesus, há esperança em qualquer situação. Ele muda tudo. Jesus pode mudar a sua vida agora. Glória a Deus. Basta que você creia, aonde você estiver, em qualquer circunstância. Se você crê nesta palavra tem poder.
voltaram e se dirigiram para o sacerdote, os 10. Eles verificaram que a lepra havia sumido do corpo. Aí eles ficaram fortes, começaram a gritar, a regozijar, porque estavam curados, e foram embora. Mas um voltou, somente um, voltou glorificando a Deus e se prostrou diante de Jesus. Os outros foram embora. Jesus não disse assim para eles: quando vocês forem curados, voltem todos para me glorificar. Ele falou isso. Ele disse para ir ao sacerdote, e eles foram. Mas um tomou a atitude de voltar e chegar até Jesus. Sabe o que isso significa? Deus deixa para o homem algumas atitudes para serem tomadas. Ele te abençoa e te observa. Vai ver o que você vai fazer. Porque muitas vezes é costume do ser humano, quando ele está bem, ele esquece muitas coisas. Esquece daquele que sofre, esquece de suas obrigações, às vezes fica arrogante, às vezes é infiel. E isso não acontece só fora da igreja, dentro da igreja também. Mas Deus está olhando. Eu dei vitória, eu dei bênção, eu curei, e a pessoa se afastou. Eu me lembro de uma moça que chegou até mim e disse assim: eu vou operar nessa semana, eu tenho um tumor muito grande no ovário, do tamanho de uma laranja, e o meu tio é médico, já acompanhou os exames e já está tudo pronto para ser operado. E eu olhei para ela e disse assim: olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos orar primeiro, eu vou levar você para a oração, mas se você, chegando lá, for curado, pode muito bem ser que na hora da oração a pessoa fala para você, diga assim: volte aqui mais vezes, 7 vezes, e você volta. Se você for curado na primeira vez, continua voltando até completar o seu foco, a sua promessa, porque você vai se comprometer, senão nem lá eu vou te levar. Ela disse: não, eu falei que você está me sujeitando, eu vou lá, ainda que eu seja curada logo, eu volto a 7 vezes. Eu falei: está ótimo, então que seja assim. E ela foi a primeira vez, foi feita a oração, e Jesus curou. Quando ela voltou no médico para fazer, agora faz um novo exame. Aí, antes de fazer o exame, eu disse para ela: olha, preste atenção, quando você fizer o exame e não detectar mais nenhum tumor em você, no seu ovário, você glorifica a Deus. Não vai dizer, porque os médicos vão te dizer: a máquina não funcionou, houve um engano na interpretação do exame, todo tipo de desculpa, não aceite nenhuma, glorifica a Deus, porque foi Deus que te curou. Está certo. Foi a primeira vez que foi curado, nunca mais voltou, para glorificar a Deus. Passado muito tempo, procurou de novo, em grande aperto, para que eu ajudasse. Eu disse para ela: você não é grata a Deus, e agora vou buscar minha ajuda. Não adianta tentar te ajudar. Quem pode fazer por você, Deus. Deixa aí você virar as costas. Ela estava chorando, eu fiquei com muita pena, mas deixei deste jeito. Porque se uma pessoa não é grata ao que Deus fez, ela seria grata a mim pelo que eu fizesse? Eu falei: não, eu te dou a última palavra, você tem que entrar na presença de Deus. As pessoas fazem isso, escapam da morte e ainda assim viram as costas para Deus. Mas observa aqui no caso desses leprosos, os 9 que não voltaram, que eles foram um pouco melhor. Jesus falou: vai, ide e mostra ao sacerdote. Eles foram. Mas e a atitude que eles deveriam ter tomado? Por conta deles. Porque você tem pensamento próprio, de livre-arbítrio. Você toma a decisão que você quer. Hoje eu vou na igreja, hoje eu não. Hoje eu leio a Bíblia, hoje eu não leio. Hoje eu oro, hoje eu não oro. Você que decide tudo isso. E se você tomar a decisão errada, você também responde por ela. Porque você é responsável. Deus não te fez responsável por si mesmo. Então você tem que decidir. Tem que prestar atenção no que Deus vai fazer, para evitar de você sofrer consequências. Os 9 foram embora. E nós não sabemos, a Bíblia não relata o que aconteceu com eles. Nós sabemos o que voltou. Jesus disse assim: não houve quem voltasse para me glorificar? Só você. E você é estrangeiro, é samaritano. Olha só, além de leproso, ele ainda era samaritano, porque o samaritano
falou assim: a tua fé te salvou. Uma grande diferença. Imagina você ser curado de uma enfermidade e ser acometido imediatamente por outra, e morrer, e perder a salvação, porque você não glorificou a Deus, não tomou a atitude de reconhecer o que Deus fez na sua vida, que Deus tem te dado todos os dias. A vida, você respira, você trabalha, você alimenta, você conquista as coisas e não glorifica a Deus. E tem aqueles que acham que eles fizeram isso pelo próprio esforço, porque realmente são capazes. As pessoas às vezes perguntam assim: mas a medicina também cura? Cura sim, porque foi Deus que instituiu a medicina, os dons, não foi o homem não. Deus deu capacidade do homem de estudar e de chegar a ser médico, por exemplo, e quando ele tem compromisso, assume realmente o juramento que ele fez quando ele formou e cuida das pessoas com amor, querendo salvar a vida, ainda que ele não saiba, ele está sendo usado por Deus, porque foi Deus que deu a ele a inteligência e o capacitou a chegar àquele nível de cuidar dos seres humanos. Da enfermidade deles é pela vontade de Deus. Eu já fui chamado assim quando as pessoas iam ser operadas, e até minha filha, quando foi operada, antes de entrar para a sala de cirurgia, eu coloco as mãos e falo: Senhor, o Senhor é médico dos médicos, seja com eles, com toda essa equipe, capacita, abençoa, preserva a vida desse irmão, da minha filha, de quem quer que seja, porque eu confio no Senhor. E teve um médico, um anestesista,